Boa tarde a todos, né? Eu queria agradecer inicialmente a Inofarma pela oportunidade novamente, e agradecer a Keil, né? Que foi a Keil que me contactou, né? Para poder falar desse tema, que é um tema que ele já está, vamos dizer, um pouco velho, mas também está atual. Então, hoje eu vou falar dos impactos da RDC 430 2020 e da RDC 653 nos processos da cadeia logística de medicamento. Bem, nós vamos fazer uma introdução, vou fazer a minha apresentação, vamos fazer uma introdução, né, para contextualizar o tema e os principais desafios, e depois nós vamos discutir no final os principais desafios para a indústria farmacêutica e para o operador logístico. Bem, eu sou Sinara Portes, eu sou farmacêutica, eu sou mineira, né, eu sou graduada pela Universidade Federal em Farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais e sou habilitada em indústria também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou especialista em controle de qualidade, desenvolvimento de fármacos pela Universidade Federal de Juiz de Fora e especialista em qualidade e vigilância na produção de medicamentos pela Universidade de Montes Claros e a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais. Eu atuei por mais de 27 anos na indústria farmacêutica, nas áreas de gestão da qualidade, desenvolvimento de produtos e assuntos regulatórios. Atualmente, eu sou diretora técnica da Farma Soluções e Consultoria. Pessoal, está dando para ver a tela? Está dando para me ouvir direitinho? Tá sim, Sinara. Então, tá bom. Então, eu vou continuar. Bem, a RDC 430 ela foi publicada em outubro, né, de 2020 pela Anvisa, né? E ela dispõe sobre as boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte de medicamentos. Ela entrou em vigor no dia 16 de março de 2021 para todos os artigos, com exceção da transitoriedade do artigo 64 e suas adjacências sobre o controle e monitoramento de temperatura com prazo de implementação previsto para 16 de março de 2022. E, complementando a RDC 430, a gente foi publicada em 2022 a RDC 653, né, que ela altera a RDC 430, especificamente nos artigos 64 e 89, principalmente relacionados com a parte da transitoriedade, tá? O artigo 89 fica estabelecido na 653 o prazo de 3 anos a partir da data de entrada em vigor dessa resolução para aplicação do conjunto de ações que serão necessárias à implementação do requerido nos incisos 2 e 3 do artigo. Então, inciso 2, monitorar as condições de transporte relacionadas às especificações de temperatura, acondicionamento, armazenagem e umidade do medicamento, utilizando instrumentos calibrados. E o inciso 3, aplicar os sistemas passivos ou ativos de controle de temperatura e umidade que sejam necessários à manutenção de condições requeridas pelo registro sanitário ou outras especificações aplicáveis. No parágrafo 1º, fica estabelecido o prazo de 2 anos a partir da entrada de vigor dessa resolução para que todos os elos da cadeia de distribuição realizem seus estudos de mapeamento de rota. Então, como ela foi publicada em 24 de março, então ela vai ter, e ela mudou a transitoriedade da RDC 430, então a gente vai ter até 2024 para poder aplicar o artigo 89. Parágrafo 2º. Após o prazo estabelecido no parágrafo 1º, as empresas terão 1 ano para implementação das soluções aplicáveis, levando em consideração os resultados obtidos nos estudos de mapeamento de rota ou nas análises de risco. Então,
até agora, em março de 2023, as empresas elas têm que ter as rotas, né, principalmente as rotas de transporte mapeadas, e até 2024, a março de 2024, as empresas vão ter que aplicar soluções, né, que foram avaliadas para que haja o controle, né, da temperatura e umidade dos produtos a serem transportados. Então, isso tudo é um cenário desafiador para todo o mercado farmacêutico, com a sinalização de necessidade de mudança de atuação, incremento de custos e ferramentas de gestões do controle e monitoramento de temperatura e umidade nas operações de transporte e armazenagem dos medicamentos. Em resumo, a nova norma estabelece boas práticas para distribuição, armazenamento e transporte de medicamentos, e foram revogadas a 304, publicada em 2019, e a 360, publicada em 2020. Então, o que eu falo sempre em relação a esse cenário? Eu sempre falo que as questões de armazenamento, né, elas estão mais passivadas, né? Já existe um controle dentro dos CDs, dentro das áreas de armazenamento das empresas. Então, o grande desafio da 430, né, e da 653 é a gente aplicar, né, esse controle nas questões de transporte. O artigo 64, ele fala: são obrigações das empresas que realizam o transporte de medicamentos dispor do manifesto de carga transportada com a previsão de desembarque a bordo do veículo transportador, monitorar as condições de transporte relacionadas às especificações de temperatura, condicionamento, armazenagem e umidade do medicamento utilizando instrumentos calibrados, aplicar os sistemas passivos ou ativos de controle de temperatura e umidade que sejam necessários à manutenção das condições requeridas pelo registro sanitário ou outras especificações aplicáveis, fornecer ao contratante todos os dados relacionados às condições de conservação durante o transporte, bem como durante a armazenagem em trânsito, prover acesso restrito aos medicamentos, receber e entregar os medicamentos somente às empresas devidamente autorizadas e licenciadas para as atividades relacionadas. Por que eu coloquei o artigo 64 aqui? Porque toda essa questão do monitoramento, né, do transporte de medicamentos, que é estabelecido pela 430, esse trabalho é um trabalho compartilhado. É um trabalho compartilhado entre os produtores de medicamentos, a indústria farmacêutica e os transportadores e distribuidores. Então, isso é um trabalho que não pode ser feito por um ente da cadeia. Ele vai ter que ser feito por todos os entes da cadeia. Então, por isso que eu coloquei aqui o artigo 64, que fala das responsabilidades dos transportadores. No parágrafo 1º do artigo 64, diz: o controle previsto no inciso 3 pode ser eliminado quando da utilização de condições de transportes qualificados para a rota. E a obrigatoriedade do monitoramento de temperatura e umidade, prevista no inciso 2, pode ser isentada quando o tempo máximo de transporte for comprovado nos registros como inferior a 8 horas. Este for realizado ao ponto final da dispensação do medicamento e forem utilizadas embalagens térmicas que disponham de qualificação condizente com o tempo e as condições de transporte. Então, aqui fala que quando o transporte até o ente da cadeia final ele for menor que 8 horas, então você pode fazer o monitoramento, ele fica isento, mas você tem que ter alguma solução, né, para manter a temperatura. Sobre os medicamentos termoláveis, o artigo 77 ele fala dos medicamentos termoláveis. Eu não vou me ater muito aos medicamentos termoláveis, porque esse processo ele já está mais passivado, né? Ele foi muito passivado lá atrás, né? Existe até um guia para transporte de medicamentos termoláveis, então já é um item que já é mais tranquilo, né? O que a gente tem que trabalhar nesse momento os medicamentos que a gente fala que são na temperatura ambiente, né? Que seria de 15 a 30 graus.
Artigo 84. O monitoramento e controle da temperatura durante a armazenagem e o transporte devem ser realizados. Qual que é a diferença? Eu pus uma pergunta aqui. Qual é a diferença entre controlar e monitorar a temperatura? O controle refere-se às medidas tomadas para garantir o transporte dentro das condições preconizadas, enquanto o monitoramento é a confirmação, por meio de instrumentos calibrados, de que as especificações são mantidas ao longo da rota escolhida para o transporte, né? Então, monitorar é diferente de controlar, né? Para vocês verem essa diferença aqui. Desafios da RDC 430 de 2020. A distribuição e o transporte de medicamentos, eles devem ser tratados com os mesmos cuidados aplicados na fabricação. Então, a gente tem todo o cuidado lá na indústria para fabricar o medicamento, né? Ele sai com a qualidade certificada pela empresa, e aí o desafio é que a distribuição e o transporte desse medicamento ele preserve, né, essa qualidade do medicamento. Quebra de paradigma, entendimento de que os medicamentos de carga seca, né, como eu falei, de 15 a 30, são também sensíveis à temperatura, né? Aqui a gente não coloca todos os medicamentos, né? Existem moléculas que são resistentes, mas que tem outras que não são. Então a gente vai ter que comprovar, né, através de estudos, o que vai ser resistente nessa carga seca e o que a gente vai precisar de fazer algum tipo de controle, né, para poder manter a qualidade do medicamento. Aderência às melhores práticas de armazenamento, distribuição e transporte no mundo, com os devidos investimentos em tecnologia, modernização do modal de transporte num país continental como o Brasil, né? Para mim, esse é o grande desafio, né? Hoje a gente tem a cadeia logística, né? Ela não é totalmente modernizada para atender os requisitos da 430, né? E garantir a entrega de medicamentos em plena condição de qualidade ao consumidor. Hoje, isso não ocorre em todas as partes do país. Outros desafios da 430: qualificação do transporte de medicamentos, mapeamento das rotas de transporte, controle e monitoramento de temperatura e umidade. Então, aqui tem um caminhão, né? Esse é o típico, essa foto mostra como é o típico transporte hoje, né? Como é realizado. E aí, eu coloquei esse item aqui da questão do estudo de estabilidade, porque o estudo de estabilidade, quando a gente for fazer o mapeamento de rota, quando a gente for fazer análise de risco, para a gente ver quais são os medicamentos mais sensíveis, né, a essa carga seca, né, a gente pode utilizar dos estudos de estabilidade que a gente realiza, né, quando do registro do produto, quando a gente realiza alguma modificação no produto, né? Então, a gente pode estar utilizando para que a gente possa esses dados para a gente trabalhar uma boa análise de risco, tá? Outra questão que a gente pode estar utilizando é que em muitos medicamentos sintéticos e semissintéticos, a gente tem, de acordo com a 53, a gente tem os estudos de degradação. Então, no estudo de degradação, no artigo 5º, a gente tem que apresentar os estudos submetidos às seguintes condições de degradação forçada: aquecimento e umidade. Então, esses estudos de degradação forçada, que a gente já possui, porque a gente trabalha esses estudos quando do registro, eles também vão fornecer subsídios para que a gente possa fazer uma boa análise de risco e para que a gente possa priorizar os produtos né, que a gente vai ter que fazer o estudo. Aí vem uma outra pergunta que eu coloquei aqui: o produto oriundo de roubo de carga, furto, pode ser reintegrado ao mercado? Isso vai depender, né? Se for feita uma análise de risco por meio de dados concretos sobre a manutenção da integridade do medicamento
de eventuais danos físico-químicos a partir das características dos medicamentos que garantem a permanência da qualidade, segurança e eficácia, pode reaver a reintegração, né? Então, isso tem que ser avaliado. Isso não se aplica aos termoláveis. Por exemplo, eu já tive uma experiência de que uma carga, quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, uma carga foi achada, foi roubada, e depois ela foi descartada na BR. Então, ela ficou no sol, né? Por um tempo. A gente nem sabe quanto tempo foi. Então, isso a gente precisa avaliar se a gente vai reintegrar ou não. E o que importa no final disso tudo, né? De toda essa questão que a gente vai ter que avaliar. A gente vai, os medicamentos produzidos, armazenados e entregues às nossas famílias, com toda a segurança, eficácia e qualidade que eles merecem. O que precisamos fazer? A indústria farmacêutica precisa garantir que a certificação de boas práticas de fabricação esteja de acordo com as novas resoluções, além da utilização por parte do operador logístico de um sistema de qualidade capaz de documentar, verificar e garantir os registros específicos para cada processo que afeta a qualidade dos produtos. Para os demais atores, como operadores logísticos, transportadores e a cadeia varejista, no que tange a armazenagem e transporte de seus medicamentos, todos os artigos são aplicáveis. Então, eu coloquei isso aqui porque, como eu disse no início, isso é um trabalho compartilhado. Então, todo mundo, a gente vai ter que fazer uma avaliação de todos os distribuidores que a gente trabalha, a gente vai ter que fazer uma avaliação de todos os transportadores que a gente trabalha, para a gente poder, o quê? Garantir que a gente aplique a 430. Qual é o elo da cadeia de distribuição responsável pela qualidade e segurança do medicamento? Não existe um elo só da cadeia. São todas as partes envolvidas na produção, armazenagem, distribuição e transporte. Devem se responsabilizar pela qualidade e segurança dos medicamentos. A responsabilidade compartilhada abrange ações de recolhimento, independente de esse ter sido motivado pela autoridade sanitária, pelo detentor do registro, pelo distribuidor ou pelo operador logístico. O grande desafio do mercado está na interpretação da nova norma. Esse assunto tem sido tema de fóruns, palestras e discussões online, mas acredito que, mesmo tendo consciência que a norma ainda possui algumas arestas a serem aparadas, a 430, sem dúvida alguma, traz à tona a importância do correto armazenamento e transporte dos medicamentos, permitindo que os profissionais e companhias que tiverem o compromisso de oferecer um serviço de qualidade, pensando no paciente, se destacam. O que seria qualificar o transporte? Qualificar o transporte significa comprovar, por meio de um estudo bem planejado, com base em dados, piores casos, referente à rota, com tempo, variações térmicas esperadas, máxima e mínima, modal utilizado, solução de transporte mais adequada, paradas esperadas e planejadas, características do produto, dentre outros aspectos. As qualificações de desempenho, operação e performance são parte desse estudo. Bem, o que eu trouxe aqui nesse final aqui da minha apresentação? A USP, né, a Farmacopeia Americana, ela está fazendo a discussão desse tema. Ela fez um fórum, que, se não me engano, foi em outubro, e aí ela lançou esse relatório técnico, tá? Eu tenho esse relatório técnico disponível, e agora, em janeiro, foi feito o segundo fórum, e eles vão lançar um segundo relatório sobre o tema. Esse relatório, ele traz uma novidade, né, que é o uso do MQT, né, em alguns casos, para a gente conseguir qualificar, né, e qualificar, monitorar essas rotas de transporte. Bem, a vida está cheia de desafios, essa norma é um desafio, que, se aproveitado de forma criativa, transforma-se em oportunidades. Aqui estão os e-mails de contato, meus e-mails de contato. Se alguém tiver interesse em receber esse relatório da USP, meus e-mails de contato estão na tela, e aí é só vocês me pedirem por e-mail que eu envio para vocês. Muito obrigada e boa tarde.
Obrigada, Oi? Sinara. Oi, Patrícia. Alguém tem perguntas? Sim, Carlos. A gente acabou começando essa palestra um pouquinho mais cedo. Eu vou ver depois com a Sinara para ver se a gente consegue compartilhar a apresentação ou se não a gravação dessa palestra. Mas aí Sem problemas. a gente avisa. Você autoriza, Sinara? Autorizo, com certeza, não tem problema. Tá bom. Então eu vou ver com o pessoal para ver, colocar no YouTube ou alguma outra plataforma de vídeo, para quem chegou no horário que ela estava prevista poder assistir. Mas Ok. quem tiver também alguma dúvida, pode levantar a mão, que a gente lê, ou se não, a gente libera também o microfone, caso alguém queira perguntar. É importante explicar que, como a palestra anterior terminou muito cedo, é por isso que a gente resolveu dar sequência para quem já estava aqui, para não ficar esperando. Mas como ela liberou agora, então a gente envia a apresentação, a gravação. Depois eu coloquei até aqui o e-mail, pessoal, para pedir por e-mail e a gente vai enviar. Dos que participaram, nenhuma pergunta? Eu acho que não. Bom, pessoal, eu agradeço a participação de vocês. Amanhã a gente tem outros temas voltados para a área de controle de qualidade. Sinara, obrigada de novo pela participação. E aqueles que infelizmente perderam o início dessa apresentação dela, pode mandar um e-mail para contato@uniteventos.com.br e a gente vai enviar para vocês a gravação dessa palestra, tá bom? Novamente, obrigada pela participação de vocês. Não está dando para ouvir você. Agora sim. Agora sim. Só para relembrar também, são 3 dias, né? Hoje é o primeiro dia do webinar. Amanhã nós teremos das diferenças em validação de método analítico entre ICH Q2R RDC 166/2017, da Renata de Biagi. Teremos, pela Unit Treinamentos, teremos a doutora Juliana Juste, da Biorad, com desafios na sustentabilidade do status de validação de processo. E, por último, amanhã teremos a Thermo Fisher Scientific, com o Marcos Cálgaro, acelerando o seu pipeline de medicamentos, desde a descoberta até o CQ. E também teremos no dia 9 mais 2 palestras. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco no contato@uniteventos.com.br. E relembrando que esse ano o Innofarma Conference será em Campinas.
Agradeço a todos por terem participado desse nosso primeiro dia do webinar.